Bem, irmãos, saúdo a todos com a graça do nosso bom Deus. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 1. Meu objetivo é trazer apenas uma breve... Hoje é final de ano, né? Vamos iniciar aí as nossas atividades para o ano que vem, cheio de expectativas, trazer uma breve reflexão que eu espero que seja útil de alguma maneira para você que veio essa noite, tá bom? Apocalipse, capítulo 1, verso 5. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Até aí a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai, como é bom nós estarmos na tua presença, buscando a tua face, louvando o teu nome. Dá-nos graça, Deus, em nome de Jesus, de uma vez mais sermos iluminados, guiados, desafiados e abençoados pelo Senhor. Tua palavra é uma bênção. Ela ilumina o nosso caminho, ela alimenta a nossa alma, ela prepara a nossa vida para aquele grande dia onde o Senhor há de retornar muito em breve. A noite já está passando. Ajuda-nos a vivermos de acordo com esta tua volta. Então, abençoa-nos nessa noite uma vez mais, para que dessa forma, Deus, entremos em 2024, somando a tudo aquilo que já fizemos em 2023. Siga com cada um e ilumina-nos nesse sentido. É a nossa oração e clamor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. A fiel testemunha. É só disso que eu queria falar sobre vocês. Apocalipse é um livro brilhante. Um livro que, certamente, com a graça de Deus, nós devemos refletir um pouco mais sobre ele no ano de 2024, tá bom? Mas aqui, entre tantas coisas que Jesus Cristo se manifesta no último livro da Bíblia, que na verdade é uma organização, nós já sabemos disso, né? Uma organização mais didática do Novo Testamento e não obrigatoriamente por data, onde os evangelhos narram os 7 dias finais, mais ou menos, do ministério de Jesus Cristo, não muito mais do que isso. Atos revela o que a igreja fez logo após a ressurreição de Jesus Cristo. As cartas demonstrando o que a igreja deveria fazer enquanto Jesus Cristo não volta. E Apocalipse demonstrando a igreja vitoriosa. É essa organização didática que todos nós já sabemos do Novo Testamento. Quando a gente entra em Apocalipse, um livro que deve ser revelado e que traz tantas revelações que nós vamos descobrir algumas delas, Jesus Cristo, ao se revelar, ele demonstra que esta carta deveria ser lida a todas as igrejas daquele momento. Por exemplo, ele diz lá no verso 1 assim, né? João, as igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era, que é e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. No verso 11, ele diz assim, dizendo, o que você vê, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Verso 17, quando ele caiu, com seus pés como morto, porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Verso 19, escreve as coisas que você viu, as que são, as que hão de acontecer depois destas. Muito bem. Então, diante disso, diante de tamanha inquietação de João pelas revelações que lhe foram trazidas através do anjo, por intermédio, então, disso que nós conhecemos que é o livro de Apocalipse, houve um temor inicial no coração de João. Deus aparece a ele, diz graça e paz, fique tranquilo, não temas ficar do meu lado, não temas permanecer diante de mim, não tenha medo, pelo contrário, de ver a minha vitória, veja e compartilhe. Essa é a ordem que Deus dá, e ele então se apresenta logo no início desse livro tão maravilhoso, trazendo esta categoria sobre ele mesmo, que talvez você pudesse dizer, se você pudesse trazer uma categoria sobre a sua vida e seu ministério, qual seria? É uma boa pergunta, a gente sempre faz ela, né, no final de ano,
Mas é uma pergunta interessante, porque certamente todos nós levaremos ao final da nossa vida algum adjetivo que caracterize aquilo que de maneira proeminente resume ou resumiu a vida de todos nós. Se você quisesse uma pecha sobre você, um adjetivo que pudesse caracterizar, na sua maioria, aquilo que de maneira proeminente resumiu ou resumiria a sua vida, que adjetivo seria esse? Jesus fala que ele é a fiel testemunha. Verso 5, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. A minha reflexão é só sobre a fiel testemunha. Ano que vem a gente continua sobre o resto. Então, é pouquinha coisa, mas ele diz assim, Jesus Cristo veio fazer a vontade do Pai, todos nós sabemos disso. Ele fez a vontade do Pai de maneira perfeita. Ele fala que ele veio falar da parte do Pai. E que ele não fala dele mesmo, mas tudo que ele fala porque da parte do Pai ele havia recebido. Então, como testemunha fiel, ele entrega uma mensagem onde ele veio com um determinado objetivo específico na sua vida. É muito diferente de alguns filmes que aparecem na época da Páscoa, onde aparece um Jesus Cristo confuso, numa mesa, onde ele vê uma determinada circunstância e não faz nada. Maria cobra o Jesus Cristo, não vai fazer nada. Ele sai correndo, bravo, e aí fica na mesa lá uma discussão entre Maria, José e Jesus, e ele, calma, que eu estou tentando me encontrar, me achar. Essa certamente não é a descrição de Jesus Cristo, ele sabe de onde veio e é a que veio. Logo no início, bem na aquilo que a gente chama de adolescência, né? Ele estava lá na lei e diz, mas por que você se afastou de nós? E ele disse, você não sabe que a mim me caberia estar na casa de meu pai? Ele sempre soube a que veio. É interessante porque tem gente que você percebe na sua vida e você não sabe nem a que ela veio. Não sabe qual é o objetivo específico e propósito que demarca a história de determinadas pessoas. Tem gente que não sabe nem de onde veio, nem para onde vai. Jesus Cristo, ele combateu claramente, falando da vontade do Pai, o mal e a idolatria, ainda que isso lhe custasse a vida. Na tentativa de impedir o testemunho fiel ou a fidelidade de uma testemunha, vários artifícios são utilizados por aqueles que têm estes objetivos. Por exemplo, uma fiel testemunha pode ser tentada a ser proibida de falar, você não fala mais. Tentaram isso com os apóstolos, eles disseram, importa obedecer a Deus do que aos homens. Uma testemunha, quando você não consegue proibir, vê que não vai dar conta, você tenta subordinar aquela testemunha. Foi o que Satanás tentou fazer com Jesus Cristo. Eu dou tanto, mas ele diz, mas tem tanto, mas eu dou tanto, mas ele diz, tem tanto, não é bem assim. E Satanás não conseguiu subornar, e diz a Bíblia que ele foi embora até a ocasião oportuna para tentar um novo suborno que ele conseguiu lá com Ananias e Safira. Veja que interessante. Uma testemunha, quando você não consegue nem proibir e nem subordinar, você tenta fazer o quê? Desacreditar essa testemunha. Com Jesus Cristo, a única coisa que eles conseguiram para desacreditar a testemunha foram pagar testemunhas falsas, porque ninguém conseguia desacreditá-lo diante daquilo que ele falava a verdade. Então, já que não consegue proibir, subordinar ou desacreditar, o que eles fizeram, ou o que alguém faz com uma testemunha que é fiel e verdadeira, mas que incomoda diante da sua mensagem? Prende essa testemunha. E se ainda preso você não consegue fazer com que ela se cale, você assassina essa testemunha. Isso já não é novo. Lá no Antigo Testamento você tem alguém, Abel ainda fala, né? Onde Caim matou Abel justamente por causa de seu testemunho. E aí, quando a gente tenta calar alguém, você tenta matar essas pessoas. Bom, há determinados governos ou circunstâncias civis que tentam fazer isso de maneira literal, ou há determinadas circunstâncias que as pessoas tentam assassinar as pessoas em seus próprios corações para não ouvir aquilo que elas têm a dizer. Proibição, subordinação, desacreditação, prisão e assassinato. São artifícios utilizados para fazer com que uma testemunha não testemunhe.
A gente vê isso em filmes jurídicos de determinadas circunstâncias, onde esses artifícios são utilizados. Entretanto, Jesus Cristo se apresenta como a fiel testemunha a despeito de terem proibido, de terem tentado suborná-lo, desacreditá-lo, preso e matá-lo. Mas ele foi fiel. É interessante como ele se apresenta como uma fiel testemunha, ele apresentou com exatidão aquilo que o Pai mandou Jesus Cristo testemunhar, ele testemunhou. Entregou exatamente a mensagem que lhe havia sido mandado entregar. E essa mensagem foi entregue na maneira como ele viveu e na maneira como ele falou ou ensinou. Então, nós vemos em Jesus Cristo claramente a entrega de seu testemunho que havia sido dado por seu Pai a ele, através da sua vida e através de seu ensino. Tem gente que acha que basta viver, que a vida já dirá de onde nós viemos e para onde nós iremos. Isso não é verdade. Porque a testemunha não pode só viver de acordo com a mensagem que havia sido entregue, ela precisa falar dessa mensagem que havia sido entregue. Uma testemunha fiel é uma testemunha que vive e fala. Não é uma testemunha só que vive na tentativa de um gesto vale mais do que 1000 palavras. Não vale, não. Gesto é gesto e palavra é palavra. Se Jesus Cristo tivesse morto e não falado nada, você não faria a menor ideia do que aquilo significa, porque mais 2 morreram dele com significados completamente diferentes. E a gente só sabe porque ele falou. Tem que falar. Testemunha fiel é aquela que as pessoas vão tentar calar, não a sua vida, a sua boca, porque ela fala. Então, veja que interessante, é uma qualidade de Deus, inclusive, né, de ser uma testemunha fiel, é evocada até no Antigo Testamento. Há vários textos, mas um deles interessante, quando o povo estava passando por uma circunstância, disseram assim, então eles disseram a Jeremias, seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós, se nós não fizermos segundo toda a palavra que o Senhor teu Deus te enviar a nós outros. Deus seja essa testemunha verdadeira. E Deus sempre foi essa testemunha verdadeira desde os tempos de antanho. Mas agora ele se apresenta depois da sua ressurreição, dizendo, por exemplo, à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: quem diz estas coisas é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Veja que curioso. Antes da sua encarnação, Deus é apresentado como uma testemunha fiel. Até é requerido que assim o seja. Enquanto ele viveu, ele foi uma testemunha fiel. Depois que morreu e ressuscitou, ele agora se apresenta demonstrando o seu know-how. Quem é que está falando? A testemunha fiel que vocês sabem. Se fui fiel até a morte, se fui fiel a despeito das circunstâncias contrárias para que eu fielmente testemunhasse e entregasse a mensagem que da parte do Pai eu recebi, agora, na ressurreição, eu sou aquele que viveu no meio de vocês. Sempre fui fiel naquilo que falei, sempre fui verdadeiro nas minhas palavras. Jesus testemunhou fielmente e entregou fielmente esta mensagem. Então, Jesus é essa testemunha verdadeira e fiel. Jesus testemunhou antes e depois da sua ressurreição fielmente, já que ele o está fazendo à igreja de Laodiceia, e ele sempre foi e sempre será essa testemunha fiel e verdadeira. Muito bem. Diante disso, agora, nós temos uma ordem dada à igreja. A testemunha fiel e verdadeira deu uma determinação à sua igreja antes que ele voltasse. Qual foi essa determinação? Ide, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu mandei. Do mesmo jeito, então, que Jesus Cristo veio
por ordem de seu pai, dizendo: entregue esta mensagem às pessoas, e Jesus Cristo o fez de maneira fiel. Ele agora diz à igreja: agora vocês, da mesma maneira que eu fiz, entreguem esta mensagem que eu dei a vocês, a todos aqueles que vocês batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem tudo o que eu ensinei a vocês a eles. A testemunha fiel é aquela que vai ensinar tudo aquilo que Jesus Cristo mandou ensinar. Então não é só para viver: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando, viver aquilo que Jesus Cristo disse que nós deveríamos viver. É também para entregar essa mensagem a outras pessoas. Note que interessante, neste contexto, porque normalmente, às vezes, o que eu ouço é esta fala de forma seccionada e separada do contexto, mas nesse contexto de continuar entregando a mensagem que da parte de Deus ele havia recebido, ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A promessa da companhia de Jesus Cristo para com os seus irmãos mais novos é a promessa de que ele estaria presente enquanto eles fizessem exatamente aquilo que ele também fez da parte de seu Pai. Enquanto vocês forem ensinando, eu estarei com vocês. Enquanto vocês disserem para as pessoas guardarem todas as coisas que eu vos tenho ordenado, eu estarei com vocês. No processo belicoso, difícil, delicado, cheio de meandros e nuances, onde nós devemos ensinar as coisas que da parte de Cristo nós recebemos, nós devemos aprender a viver e a ensinar todas essas coisas na certeza de que não estaremos sós no processo de ensino. O próprio Cristo estará conosco. A grande pergunta é se a gente está sendo fiel testemunha. Porque, por incrível que pareça, a Bíblia diz, lá em Hebreus, que quando ele foi morrer, ele estava vazio de tudo, menos da presença do Espírito e do Pai. O Pai está comigo. Então, Jesus Cristo sempre teve uma companhia no meio de testemunho. E olha que foi muito difícil para Jesus Cristo testemunhar. Ele enfrentou de tudo. Mas ele o fez, porque era essa a ordem do Pai. E ele disse para seus irmãos: agora façam vocês. Ensinem. Se nós pudéssemos, num jargão, resumir a nossa vida de 2003, poderíamos nos apresentar, por exemplo, às igrejas da atualidade, igreja presbiteriana dos bairros X e Y. Eu sou fulano de tal. Quem? A fiel testemunha. Você testemunhou para quem? Você ensinou para quem? Você ensinou alguém a guardar todas as coisas que Jesus Cristo mandou para quem? É interessante. Curiosamente falando, nós saberemos essa resposta no último dia, mas nada obsta de, no presente momento, fazermos a nossa própria reflexão. Será que tem alguém que pode dizer sobre nós que somos fiéis testemunhas? Não é que testemunhei, bom, eu vou chegar lá, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em todos os lugares, testemunha que fala em todos os lugares, lugares às vezes tão hostis ou até mais quanto foi na época do próprio Jesus Cristo. Mentiram contra ele, vão mentir contra as testemunhas de Jesus Cristo, atacaram a ele, vão atacar as testemunhas de Jesus Cristo, tentaram calá-lo, vão tentar calar as testemunhas de Jesus Cristo. Ele disse: vocês não são maiores do que eu. Se perseguiram a mim, perseguirão a vocês. Porque todos aqueles que querem viver de maneira piedosa em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, testemunha fiel que não é perseguida é estranho. É bem esquisito, eu confesso que é bem estranho. Testemunha fiel que não enfrenta obstáculo é estranha. Você vai ver pela grande meretriz da Babilônia, por isso é que é estranho. Ele diz assim ainda: tu, portanto, filho meu, nessa ordem de sermos testemunhas, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que da minha parte ouviste de muitas testemunhas, transmite, testemunha a outras pessoas, para que outras pessoas continuem o processo de testemunho. Recebemos o testemunho, testemunhamos e outros continuarão testemunhando sobre Jesus. Testemunhar e transmitir
Significa que, do mesmo jeito que a palavra aqui, alguém coloca a comida na mesa, e nós experimentaremos, todos nós, alguns aqui e outros em outros lugares, mas todo mundo iremos diante de uma mesa cheia de comida posta para nos deleitarmos diante daquela refeição. Da mesma maneira, nós precisamos, ao transmitir, colocar a comida celestial numa mesa para que as pessoas se alimentem dela. É interessante porque tem pastores, a gente vai ver, né? Quem são aqueles que se apacentam a si mesmos? Mas transmitir, então, é colocar a comida celestial para as pessoas. Você colocou a comida celestial para quem, irmãos? Qual foi a mesa posta que nós temos a habilidade de atualmente colocar, uma mesa linda? Qual é a mesa posta que nós mesmos temos construído para que as pessoas se alimentem da comida celestial? Na sua fronte, apesar das dificuldades, na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Olha que interessante, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes, a mãe das abominações da terra. Então vi esta mulher, a mãe das meretrizes e das abominações da terra, a grande Babilônia, esta mulher embriagada. De quem? Do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Veja que curioso. A mãe, a grande meretriz, a mãe da grande Babilônia, é aquela que é sedutora, ela literalmente se alimentou do sangue das testemunhas de Jesus Cristo. Porque teve gente que, a despeito da existência da grande Babilônia, testemunhou. A despeito da existência da mãe das meretrizes, testemunhou. A despeito da mãe das abominações da terra, foi a testemunha fiel. Teve gente que morreu sendo testemunha fiel, porque viveu sendo testemunha fiel. Do mesmo jeito que Jesus morreu sendo uma testemunha fiel, tendo ele vivido como uma testemunha fiel. Contra Jesus, contrataram falsas testemunhas, contrataram gente blasfema, contrataram gente zombeteira. Mas a despeito da falsidade, a despeito da blasfêmia e a despeito da zombaria, Jesus Cristo viveu e morreu como uma testemunha fiel. Enquanto Babilônia for Babilônia, haverá conflito contra a igreja enquanto a igreja for igreja. Interessante, né? Enquanto a Babilônia for Babilônia, haverá conflito contra a igreja, enquanto a igreja for igreja, uma testemunha fiel. Então, a mulher, como a grande tentadora que busca controlar a massa da humanidade e perseguir aqueles que foram redimidos por Jesus Cristo, não satisfeita, ela que já controla, mas é incapaz de enganar aqueles que são testemunhas fiéis, incansavelmente atormenta e tenta perseguir as testemunhas fiéis. A grande Babilônia, em outro momento a gente vai ver isso, ela é conhecida pela sua influência mundial, conhecida pela sua riqueza, conhecida pela sua sedução, conhecida pela sua devassidão e conhecida pela sua violência. Tá, e por que você está dizendo isso? Então, porque ser testemunha fiel em meio de uma influência gigantesca, em meio de um poderio de riqueza enorme, em meio de tentativas de sedução, devassidão e violência, não me parece que seja um lugar literalmente aberto para ouvir aquilo que a testemunha fiel tem a dizer. Todavia, não é um ambiente hostil o suficiente que impeça de maneira eficaz com que a testemunha fiel seja fiel e entregue a sua mensagem. A gente vai entregar a mensagem nesse ambiente, não tem outro. Apesar de toda a influência mundial, riqueza, sedução, devassidão e violência, sempre haverá testemunhas fiéis. Paulo foi um desses, alguém obediente, alguém fiel. Ele disse assim,
Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto, se despedindo da igreja de Éfeso. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje de que estou limpo do sangue de vocês, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Paulo entendeu que ele era uma testemunha e que precisava ser fiel. Passou um tempo na igreja de Éfeso fazendo o quê? Testemunhando todo o desígnio de Deus. Não é uma seleção dentro da seleção, todo o desígnio de Deus. Nós não selecionamos o material que nós precisamos entregar a mensagem. O material já foi selecionado por Deus, todo o desígnio de Deus. Por isso Paulo diz, eu estou livre do sangue de vocês, porque tudo aquilo que Deus, durante o tempo em que eu estive com Ele, Cristo Jesus, alguém, apóstolo gentil, chamado fora do tempo, ensinado pelo próprio Jesus Cristo, quando ele passou tempo recebendo uma mensagem que ele havia de ser entregue, toda aquela mensagem, ele entendendo a sua responsabilidade, ele entregou à igreja de Éfeso. O que a igreja de Éfeso vai fazer com essa mensagem não é problema dele. A responsabilidade de uma testemunha é testemunhar. O que as pessoas vão fazer diante do testemunho, a gente não domina, a gente não controla as pessoas. O que a gente precisa fazer é como Jesus Cristo, sermos testemunhas fiéis. Aí sim. Então essa é uma responsabilidade grande que Paulo entendeu a sua responsabilidade e o fez de maneira exemplar. Toda a mensagem que Cristo entregou para Paulo, ele entregou para a igreja. Ele não decidiu qual mensagem, toda a mensagem, irmãos. Esse é um desafio que todos nós temos, de incorrermos sabe, a gente pega aquela mensagem que recebemos, uma carta de 10 páginas, e você fala, eu vou falar dessas duas que são mais bonitinhas, porque as outras 3 são meio esquisitas, assim, e a mensagem é meio estranha, e aí como Pedro, a gente entende que Paulo falou coisas difíceis de explicar, e a gente não consegue exatamente entender algumas das páginas que Deus mandou, e a gente seleciona. É quase que a gente faz um cano dentro de um cano, e a gente entrega uma mensagem selecionada. Acontece que a gente está incorrendo no mesmo erro de Saul lá do passado, lembra disso? Ele diz, vai lá e extermina todo mundo. É um texto do Antigo Testamento onde Deus mandou um rei matar todo mundo, pela desobediência do povo. E quando ele chega lá, o que acontece? Eu estou ouvindo um barulho aqui, o que está acontecendo? E aí ele diz assim, não, é que eu selecionei os melhores. Mas quem mandou você fazer essa seleção? A seleção foi feita por Deus. Você não tem autorização para fazer esse tipo de seleção. Você está dizendo que a seleção de Deus então foi ruim? Você está dizendo que Deus não foi capaz o suficiente de perceber aquilo que era bom e que deveria ser guardado? Que a ordem de Deus era um desperdício de ser executada de maneira completa? É isso que você está dizendo? Ele diz, negativo, você perdeu o reino por conta disso e o seu reino será entregue para alguém melhor do que você. Alguém que entenda que a mensagem e a seleção quem dá é Deus, não é cada um de nós. Porque Deus sabe do que nós precisamos. Agora, quando você lê essa mensagem que nós precisamos entregar, todo o desígnio de Deus, eu confesso que você vai ficar desconfortável, você vai dizer, mas será que eu preciso mesmo falar isso aqui? E Deus vai dizer, eu mandei, fala. Uma boa testemunha é aquela que, a gente usa muito esse termo na atualidade, né? Aquela que gosta de ser integrativa, não é assim? De integral, de tudo, exatamente. Tudo que Deus mandou, Jesus falou isso. Ensine a guardar tudo que eu mandei vocês guardarem. É uma ordem para a igreja. Então, uma coisa que eu e vocês certamente precisamos fazer em 2024, 25, 29, 42, sei lá, até quando ele voltar, é que, no mínimo, quando chegar o dia de sermos recolhidos, Deus vai colocar lá, eu não sei o que ele vai fazer, mas somos testemunhas fiéis, entregamos todo o desígnio de Deus, preparando uma grande mesa para as pessoas se alimentarem dela. Você vai dizer assim, mas eu preparei uma mesa bonitinha e as pessoas não vieram. E aí o que a gente tenta fazer? Colocar uma mesa mais bonita. Irmãos, até com Jesus Cristo fizeram isso. Diz um texto, uma parábola lá, que ele fez uma grande festa e convidou as pessoas. E aí o que aconteceu? Não posso porque eu estou ocupado, eu tenho que enterrar alguém, como é que é? Eu estou convidando vocês para a minha festa, se vocês não querem, chama a galera do meio da rua aí, porque quem paga a comida aqui sou eu, quem dá a roupa aqui sou eu, é de graça, é para poder participar, e ainda assim, na mesa apresentada pelo Senhor, foi rejeitada por aquelas pessoas.
demonstrando, irmãos, que a gente tem que colocar a mesa diante das pessoas. Algumas quererão se alimentar delas e outras não. Isso não cabe a nós. Então, não tenta, em nome disso, fazer uma seleção da seleção, um conteúdo do conteúdo, um cano dentro do cano, fazer exatamente mais ou menos como Saul, você escolher qual é a melhor comida a ser apresentada, porque senão vai pegar mal diante das pessoas. Apresenta aquilo que Deus mandou. Quem vai se alimentar não é conosco. O nosso desejo é que elas entendam que é gratuito, que é para comprar sem dinheiro e sem preço, que é graça celestial apresentada. O que as pessoas vão fazer com a graça, diz João, o grande evangelista, logo no início do seu evangelho, dizendo assim, eles amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais as trevas do que a luz. Não tem o que eu fazer diante do amor que as pessoas nutrem dentro de seus corações. O que eu preciso fazer é entregar a mensagem completa como a fiel testemunha. Paulo fez isso. E é por isso que ele pôde dizer essas palavras, eu estou limpo do sangue de vocês. Eu fui uma testemunha fiel. Indo para o encerramento, já que é só sobre testemunha fiel, né? Eu pergunto, se nós formos fiéis, qual é o efeito que traz sobre aquele que nos enviou? Vou perguntar de novo assim, para ficar bem claro. Se formos essas testemunhas fiéis, que efeito nós traremos sobre aquele que nos enviou, nos dando uma mensagem para ser entregue? Então, tem um texto interessante, até se você quiser abrir, é curioso, está lá em Provérbios, capítulo 25, verso 13. A palavra de Deus diz assim, como o frescor de neve no tempo da ceifa, assim é o mensageiro fiel para aqueles que o enviam, porque refrigera e alegra a alma de seus senhores. Olha que legal. Provérbios 25 diz assim, 13. Como, eu já explico, tá? Como o frescor de neve no tempo da ceifa, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque ele refrigera e alegra a alma de seus senhores. Legal, né? Eu achei. O enviado confiável é comparado a uma bebida fria e refrescante durante a colheita. Você já trabalhou de sol a pino, sem chapéu? Né, Rodrigo? Como é que faz aí, sem chapéu, aquele sol batendo na cabeça, e você trabalhando, e de repente vem alguém com uma aguinha gelada, nossa, aquilo ali valeu ouro, hein? Tem gente que passa assim, tem água de coco que vende aqui perto, né? Água de coco, não, estou de barriga cheia. Agora na praia, com o sol a pino, você batendo, desidratando, você quer uma de coco? Vixe, rapaz, pensa numa água boa agora? Exatamente. Durante verões quentes, trabalhadores traziam neve e gelo do alto das montanhas, transportando, sei lá, como e colocando em outros lugares lá. O que importa é que o texto se refere à neve adicionada à água, a fim de saciar a sede dos ceifeiros durante a colheita. Então, aquela sensação de frescor, aquela sensação de alegria, como um copo de água gelada refresca em um dia quente, essa postura e essa imagem são puro luxo. Eu não lembro, eu acho que o filme é As Cruzadas. Acho que o nome do filme é esse, As Cruzadas. Onde tem lá a briga dos árabes e tal. Aí tem um negócio que estão no meio do deserto. Aí eles montam uma tenda rapidinho lá para os chicão da época. E aí o cara literalmente pega o copo dele, uma taça de ouro, e vem o seu servo rapidamente e coloca vinho e gelo. No meio do deserto, já pensou? Aquilo ali, só a nata. O suprassumo é quem pode experienciar uma coisa como aquela. Então, qualquer um de nós podemos produzir essa sensação naquele que nos enviou, em Jesus Cristo, se nós formos testemunhas fiéis. A pior coisa é uma testemunha infiel. A gente vai ver isso aqui. Mas ele diz assim, é um luxo ter bebidas e outras iguarias resfriadas dessa forma, que só eram, obviamente, mais comuns em ambientes e círculos muito mais proeminentes, pessoas que estivessem em cargos altos. Encontrar um mensageiro fiel ainda hoje, que entregue a mensagem, toda a mensagem, é um luxo.
Não é todo mundo que é uma testemunha fiel e nem quer ser. Isso é luxo. Você encontrar pessoas que este mensageiro, para quem o enviou, é literalmente como alguém que entrega água gelada para pessoas que estão trabalhando num dia quente de verão. Significa que eu e você precisamos aprender a sermos estas pessoas como uma água gelada e refrescante para Jesus Cristo. Então tem muita gente que diz assim, eu quero alegar Jesus Cristo, o coração do Mestre, eu quero trazer alívio ao coração do Mestre, eu quero trazer frescor para Jesus Cristo. Seja uma testemunha fiel. É assim que a gente faz. Eu fico imaginando nos céus, quando José e Maria, Jesus se perde, e ele diz, o que você está fazendo aqui? Ele diz assim, você não sabe que a mim me cabe ficar na casa de meu pai? E o pai lá no céu dizendo, esse é meu filho. É isso aí, eu mandei ele falar. Ele falou, porque ele fica na expectativa lá. E aí Jesus Cristo, com todos os obstáculos, começa a falar. Ele diz, cara, eu estou falando que meu pai mandou, é por isso que vocês me odeiam. Se vocês tivessem o mesmo pai que eu tinha, vocês não tinham essa relação, mas como vocês têm um pai diferente, é por essa razão que vocês têm estas reações diferentes. Mas eu estou mandando, porque o que eu falo, eu não falo de mim mesmo, eu falo de meu pai. E o pai dizendo, esse é meu filho, é isso aí que eu mandei ele falar. Fala mesmo, Jesus, eu mandei falar desse jeito, entrega essa mensagem. Que alívio ver Jesus Cristo entregando essa mensagem. Agora eu fico imaginando qual é a sensação que Jesus Cristo tem diante de seus irmãos mais novos. E aí quando a gente fala, como Paulo disse, eu estou livre do sangue de vocês, porque eu entreguei e falei todo o desígnio de Deus, Jesus Cristo, esse é meu irmão mais novo, eu falei, Paulo, era para falar exatamente desse jeito. Que alívio saber que aquilo que eu ensinei para você não foi perda de tempo. Paulo diz isso. A graça de Cristo não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, mas não eu. A graça de Deus comigo. Nesse sentido, então, nós precisamos, olha só, o contrário disso. Eu vou seguir no texto ali e termino, mas o contrário diz assim, só ouve agora. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos. Lembra disso, galera de Cuiabá? Como vinagre para os dentes e fumaça. Já viu fumaça nos olhos? Não é uma coisa boa, né? Então, aquela sensação de fumaça nos olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Vai lá e faz, a testemunha fiel não faz. Nossa, velho, nosso olho fica assim ardendo, porque eu não mandei você fazer. Vai lá e fala, e a testemunha não é fiel e não fala. E aquilo ali é como para quem mandou um ardor nos olhos, para não dizer um ardor na alma. Então, a gente produz em Cristo ardor ou frescor? Ardor ou frescor? A decepção, então, a gente vê agora, seguindo Provérbios 25:13 e o último texto, Provérbios 25:14. De maneira negativa, ele diz assim, como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é um homem que se gaba de dádivas que não fez. Exatamente. A testemunha infiel é isso aqui. Não traz chuva, mas ainda assim bate no peito como se tivesse feito aquilo que não fez. Na verdade, nuvens e ventos seriam a promessa, nenhuma chuva a realidade. Quem promete e não entrega o que prometeu é fraudulento. É uma fraude, é uma decepção. Tem gente que você espera chegar e tem uma mesa posta e chegar lá não tem nada. Não tem conteúdo, não tem substância, não tem alimento. Jesus disse isso. As minhas ovelhas estão perecendo. Por quê? Porque não tem ninguém para dar alimento a estas ovelhas. Ninguém para saciar seus corações com alimento celestial. Porque as pessoas não querem ser testemunhas fiéis, falarem das coisas celestiais. Isso vai trazer dificuldades. Trouxe para Jesus Cristo e vai trazer para toda testemunha fiel. Mas vai trazer saciedade para as pessoas, vai trazer iluminação aos corações, vai trazer direção àqueles que estão perdidos. Exatamente o Salmo 23 vai ser descrito naqueles que são testemunhas fiéis. E embora soframos todas as perseguições, que coisa maravilhosa saber que não por causa de mim, mas por causa do conteúdo que foi entregue a mim, eu consegui entregar a estas pessoas e elas conseguem agora alívio, descanso, refrigério, direção, tudo aquilo que as pessoas buscam e que sem o alimento celestial elas jamais encontrarão.
Então, esta metáfora de como nuvens e ventos que não trazem chuva é aquele que se gaba de coisas que não fez, é uma metáfora que mostra literalmente a reação das pessoas que chegam diante daqueles que prometem e não entregam. É uma reação de decepção, de dúvida e de frustração. Onde é que está o conteúdo? Mensageiro fiel, conteúdo. Mensageiro fiel, conteúdo. Conteúdo. Você vai falar 20 vezes para mim, eu vou falar conteúdo. Eu sou mensageiro fiel, conteúdo. Cadê o conteúdo? O mensageiro fiel entrega aquilo que Deus entregou para cada um de nós. Você não precisa produzir esse conteúdo, apenas entregue aquilo que Deus entregou, do mesmo jeito que Deus entregou um conteúdo a Jesus Cristo e Ele entregou a nós. E hoje nós estamos aqui. Com a graça do nosso bom Deus, porque Jesus foi fiel e entregou o conteúdo celestial, nós precisamos ser fiéis e continuarmos a entregar conteúdo, mesa aposta, pessoas precisam se alimentar. Quem é que vai entregar esse conteúdo? Todo mundo, todos aqueles que querem ser testemunhas fiéis. Estes são como fontes sem água, névoas impelidas por temporal, proferindo palavras de arrogância, de vaidade, proferindo liberdade quando eles mesmos são escravos de corrupção. É isso que alguém que, como nuvens e ventos que não trazem chuva, são essas pessoas que estão prometendo liberdade quando elas mesmas estão presas. Esses homens são como rochas submersas. Diz o texto ainda que pastores que a si mesmos se apacentam. Agora cheguei lá. Quem são os pastores que a si mesmos se apacentam? São aquelas pessoas que não são testemunhas fiéis e que não entregam toda a mensagem que Deus havia mandado através de Jesus Cristo que nós entregássemos a outras pessoas. São nuvens sem água, impelidas pelos ventos. Pastores que a si mesmos se apacentam é gente que quer comer e não quer distribuir a comida celestial. É só isso, irmãos. Não tem nada a ver com a classe de pastores. Um monte de gente que não entrega a comida celestial. Sendo pastor, presbítero, diácono, membro da igreja, líder, seja lá o que for, é filho de Deus, é irmão de Jesus Cristo, entregue a mensagem celestial, porque se não entregar a mensagem celestial, seremos como pastores que a si mesmos nos apacentamos. O que a gente faz na época da pandemia? Pirão, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu vou alimentar o meu, os outros, e cada um que resolva de si mesmo. Aqueles que são testemunhas fiéis, aqueles que têm comida, olham para essa comida e dizem, mas isso aqui não é só para mim. Eu preciso dessa comida para alguém. Em 2023, você deu para quem? Quando somos infiéis, acabamos sendo sem conteúdo, prometemos entregar e no final não entregamos nada. E pior, que a gente ainda se gaba de uma postura como essa. Isso que é estranho. Ainda se arroga, né? Assim são aqueles que, diferente de Paulo, não entregam todo o desígnio de Deus. Então, o que é que Deus espera de nós? Que sejamos testemunhas fiéis. Esse é o meu desejo, não só para refletir 2023. 2023 já foi, ou quase. Mas é para pensar o que vai ser da nossa vida. A gente vai gerar ardor ou frescor? E a despeito de todo obstáculo que enfrentaremos para testemunhar, Jesus foi testemunha fiel. Paulo foi testemunha fiel. A grande meretriz se alimentou das testemunhas fiéis que testemunharam de Jesus Cristo. E eu e você estamos hoje aqui e só tem esse momento na história para alargarmos a fileira daqueles que, semelhante aos nossos irmãos, foram fiéis testemunhas a despeito de ambientes inóspitos. Então, fica aqui o meu desafio. Jesus Cristo não é pouca coisa. Se apresenta aqui, da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Da parte de Jesus Cristo, nós também podemos falar que somos testemunhas fiéis. É isso que Deus espera de nós. Então, não é um ano de evangelismo ou de fidelidade, é uma vida de fidelidade. Para entregar todo o conteúdo de Deus. Que 2024 seja claramente revestido, pelo menos esse é um dos títulos de Jesus Cristo, tem outros.
e com o tempo a gente aprende sobre os outros. Mas claramente, na sua ressurreição diz, quem é que está falando? Jesus, a testemunha fiel. Se você pudesse bater no peito, se é gabarola ou é uma testemunha fiel, que se gaba de coisa que não fez, ou diz, não, eu fiz. Na minha circunstância, no meu ambiente, com as pessoas que estavam à minha volta, com o que eu pude, toda a mensagem que Deus me deu, eu entreguei. Eu não fiz seleção da seleção. A mensagem já está selecionada. A única coisa que a gente tem que fazer é entregar. Porque tem gente que vai rejeitar essa mensagem, mas tem gente que quer comer dessa mesa. Lembra disso, quando a gente for comer dessa mesa, tem gente que quer comer dessa mesa, irmãos. Da mesa celestial. Vamos orar, pedir a bênção de Deus. Presbítero Misael, vem aqui à frente aqui. Ora por nós, encerrando, e depois eu vou impetrar a bênção e que Deus derrame graça. Que seja um bom ano, vamos ficar de pé, um bom ano na presença do Senhor, que sejamos essas testemunhas fiéis. Vamos orar? Senhor, alô. Senhor Deus, nós nos apresentamos a Ti nesse dia, nesse último dia do ano, para colocar as nossas vidas diante do Senhor. Pai, essa mensagem que o pastor trouxe nessa noite nos chama a atenção para a nossa vida, para sermos testemunhas fiéis, Senhor Deus. Pai, muitas pessoas precisam se alimentar, estão famintas, estão procurando, estão vagando por esse mundo à procura desse alimento, à procura de alguma coisa que dê esperança ao seu coração, alguma coisa que alimente a sua alma, que tape o buraco enorme, profundo do seu peito. Ó Pai, nós temos a salvação eterna, o amor inexplicável, o amor grandioso, maravilhoso de Jesus, que se entregou por cada um de nós, que se entregou para essa vida que precisa receber essa mensagem, Senhor Deus. Ó Pai, nós te pedimos misericórdia nesse último dia do ano, para despertar os nossos corações a vivermos 2024, o resto da nossa vida, como testemunhas fiéis, Senhor Deus. Porque o tempo urge, porque o tempo passa e se acaba rapidamente, e essa mensagem é urgente, porque as pessoas estão sofrendo e carecendo de salvação nas suas vidas, Pai. Nós te pedimos que saiamos todos hoje aqui, movidos pelo poder do Teu Espírito Santo, pelo poder da Tua Palavra, como testemunhas fiéis por aquela porta, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Nos capacita cada um de nós, é o que nós te pedimos, no nome maravilhoso e eterno de Jesus Cristo. Amém.